irmãos, abramos juntos a nossa Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 3, nós estudamos juntos na última terça-feira, esse verso, parte dele, destacamos uma frase dentro dele. Mas temo que, são palavras de Paulo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Nós iniciamos na última terça-feira falando aos irmãos desta responsabilidade que Paulo sentiu sobre os ombros. Ele percebe que o seu fim está próximo e ele tem um cuidado com este povo. Na verdade, a igreja em Corinto é uma igreja cujas cartas são bem diferentes de todas as outras, porque nela Paulo trata de assuntos bastante específicos, inclusive numa delas até o que envolve esse problema que citei há pouco aí, do homossexualismo e lesbianismo e tantas outras coisas que a cidade era impregnada. Mas o povo, tomando conhecimento do poder de Deus, esta igreja teve o privilégio de operar com todos os dons espirituais. Dentro dela, todos os dons espirituais se manifestavam. Aleluia. E esta igreja se tornou uma igreja extremamente poderosa. Mas aí Paulo vai orientá-la já no final, caminhando para e entendendo o seu final. Esse eu temo, eu me preocupo, que assim como como a serpente enganou a Eva, ou a Eva foi enganada pela serpente, e ele diz o motivo, ou a arma que usou, a astúcia, assim também seja de alguma sorte. E isso que é impressionante, olha o que ele mostra, o que é que pode causar o mal na vida de um crente, se a gente permitir ser enganado pelo diabo. E diz: corrompidos os vossos sentidos. E eu me lembro que na última oportunidade falei aos irmãos que, como ele cita o nome da Eva, a gente precisa entender o que é que aconteceu lá. Gênesis 3, a partir do verso de número 1, Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, e aqui começa então a astúcia da serpente e os sentidos que dela foi corrompido. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então fica muito claro, especificamente o verso de número 6, que pelo menos 4 sentidos, a astúcia do diabo conseguiu corromper nesta mulher. Ele deu ouvido, então a audição, ela deu ouvido, a visão, ela viu que a árvore era boa, ela tocou, e por fim ela comeu. Então ela teve a sua audição corrompida, a sua visão, o seu olfato e o seu paladar. Ela ensina-nos uma lição muito desagradável daquilo que a gente deveria não fazer. Esses dias, coincidentemente, eu vi um senhor, pastorei um rebanho, uma igreja, e é dono de um grupo,
que canta hinos, que há muitos anos as igrejas cantam. Inclusive houve um período em que até os hinos foram proibidos dentro das nossas igrejas. Hoje está de novo, mas é uma situação difícil até de controlar. Mas é um moço que tem dia que eu fico pensando, alguém, uma referência que imagina quantas almas chegaram até Jesus através das belas melodias que cantaram, né, que escreveram. E agora esses dias ele estava pregando na igreja dele exatamente sobre isso. E ele pregando contra Deus, né, e dizendo, como é que pode um Deus ser tão ruim desse jeito? Que Deus que é esse, né? Porque fez o jardim tudo perfeito, aí põe uma árvore lá e fala, você não come sabendo que o homem ia comer? Então Deus é mau, e aí ele vai por esse caminho. Eu nem ouvi tudo, porque essas coisas dão ânsia na gente, né? Dá um negócio ruim na gente, né? O que Deus estava fazendo não era testar se a índole do homem era boa ou má. Deus simplesmente estabeleceu um limite para o homem, porque Deus vê as coisas no final desde o princípio. E uma das coisas que Deus permitiria acontecer é o livre-arbítrio. E eu digo aos senhores que se um crente acaba de tomar ceia no culto, e eu nunca vi isso, mas se ele fizer, e levantar, sair lá na porta, pegar o cartão de membro, entregar ao porteiro, dar a Bíblia de presente para alguém, dizer, diga para o pastor que eu nunca mais piso nessa igreja, não quero ser crente mais. Alguém consegue impedi-lo de fazer isso? Por mais que você aconselhe, você não consegue. E esse livre-arbítrio, Deus sempre respeitou. Sempre respeitou. Razão pelo qual na Bíblia está escrita, eu estou convosco, enquanto vocês estão comigo. Porém, o dia que me deixar, eu também deixarei a vós. Então, Deus não tem compromisso com quem não quer segui-lo, com quem não quer obedecê-lo. O compromisso de Deus é com aquele que entende que Ele é o Senhor. Então, amanhã ou depois a gente vai encontrar com alguém e vai dizer, eu sou ateu. Por que você é ateu? Porque eu não acredito em Deus. Mas então você está dizendo que Ele existe? É você que não acredita, mas já está citando que Ele existe, né? Mas qual que é o questionamento da maioria, principalmente dessa minoria barulhenta que hoje quer tomar espaço e conquistar espaço? É neutralizar o poder que tem a Bíblia. Mas olha, irmãos, uma das coisas que é bom você guardar na sua memória, não perca tempo discutindo, não perca tempo tentando provar aquilo que a pessoa não quer saber. Que se você pergunta a ele, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, eu não creio. Então já vai discutir como? Se ela é a base da nossa fé. Agora, se disser sim, eu creio, abra ela e mostra a verdade. Então, o livre-arbítrio Deus deixou desde o princípio muito evidente. Agora, a mulher ou o casal, eles tiveram esta opção de não errar, mas infelizmente erraram. Bom, Paulo usa uma expressão muito interessante. E ele diz, eu estou preocupado, tenho um temor, que quando eu sair, quando eu partir, quando eu for embora, pode que o diabo com a sua astúcia engane vocês e os vossos sentidos sejam corrompidos. Eu disse aqui terça-feira passada que nós temos um corpo, e através desse corpo é que a gente funciona. É através deste corpo que a gente funciona. Um corpo cheio de órgãos, de células, é um corpo cheio de nervos, tem o cérebro, enfim. Essa carcaça, esse corpo, que tem hora que a gente não consegue entender a razão de ser tão frágil, mas é através desse corpo que a gente funciona. E dentro dele tem o espírito e tem a alma. Biblicamente, espírito e alma são inseparáveis. A alma, a nossa personalidade, a nossa vontade, as nossas emoções. E o espírito, aquilo que Deus deu, o nível mais profundo do corpo. É quando nós nos entregamos a Cristo, o Espírito comunica com o nosso espírito e diz a nós, tu és filho de Deus. Aí o Espírito traz um gozo para a alma e a alma se alegra. Alegrando a alma, o corpo entende. Então a gente vem aqui, não é para trazer o Espírito para adorar, é o Espírito que traz a gente aqui para adorar. É Ele que fala conosco, nos orienta, pela orientação do Espírito Santo,
e o nosso corpo físico traz a gente aqui, cansado, né? Às vezes passou um dia bastante atribulado, não aconteceu o que você gostaria, aí você decide vir para o culto, chega num culto de terça-feira, não é muito fácil congregar no meio de semana, mas você faz um esforço e vem, às vezes correndo, não consegue nem se alimentar para vir para o culto, mas vem, e vem não é só porque tem a obrigação de vir, vem porque dentro de você tem um espírito que diz, ao culto, vai ao culto, e ele movimenta o seu corpo, e o seu coração, a sua alma sente isso, e você vem para adorá-lo, e é este corpo, esta alma, esse espírito, que tem dentro de nós o desenvolvimento desses sentidos, a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. E Paulo, tão sábio, ele disse, eu estou preocupado, eu descobri que a Eva teve problemas com os seus sentidos, pode que de repente o diabo queira corromper vocês. Na última oportunidade, falamos da visão. E o que é a visão? É a capacidade de visualizar objetos, pessoas, captar a imagem e enviar para o cérebro. E eu me lembro que eu disse aos irmãos aqui, como que a visão ela é interessante, né? Como que ela é, e nos preocupa a visão, e também, prova disso é que um dos salmos, o salmista chegou a escrever que nós somos a menina dos olhos de Deus. Veja a sensibilidade do órgão, mas o cuidado que o próprio Deus teria, e a gente também, às vezes não dá muito valor a isso, mas olha, o olho para nós ele é essencial, até porque tem coisas que muitas pessoas se afastam de Deus porque os olhos veem, mas muita gente se aproxima de Deus porque os olhos veem, e aquilo que os olhos veem, o coração vai sentir também. Então é necessário que a gente tenha uma visão. Paulo disse, eu me preocupo, e eu estou temendo que ao sair de entre vós, a vossa visão seja corrompida. Você vai passar a não enxergar o que gostaria de enxergar. Um crente com uma visão distorcida, ele não vê o reino, ele vê o indivíduo. Um crente com uma visão distorcida, ele não vê o corpo de Cristo, ele vê o indivíduo. E por causa disso, ele olhando o indivíduo, ele cria então uma dificuldade com o indivíduo. Esses dias eu vi uma pessoa que colocou uma cadeira, uma mesa numa praça pública, um calçadão e uma placa, né? E escreveu lá, se você foi magoado, ofendido dentro de uma igreja, sente aqui. Já viu isso? Não? Sente aqui. Meu Deus do céu, que fila gigante. E as pessoas vinham, sentavam lá dentro, lá na frente, e alguns choravam e se lamentavam, e ele aconselhou, no ar livre, né? Numa praça, num calçadão grande assim. E eu fiquei olhando aquela cena e pensando, quando as pessoas que passam pelas nossas igrejas, até falei isso aqui há poucos dias, passam pelas nossas igrejas, escapa pelos vão dos dedos, e quando a gente percebe, a pessoa já se entristeceu, e aí quase que não tem nem condição de trazê-la de volta mais, por uma razão, ela parou de olhar o reino, e ela passou a olhar indivíduo. E aí não é que ela foi ofendida dentro da igreja, foi magoada dentro da igreja, é que a visão dela já estava corrompida. Eu me lembro que eu disse aqui sobre aquele moço que Jesus tirou fora da aldeia, aquele moço que Jesus foi curá-lo da cegueira. Jesus estava num lugar e alguém chegou e trouxe o cego. Ele disse, Jesus, está esse cego aqui, o senhor não pode resolver o problema dele? Se posso? Jesus pegou a mão dele e tirou lá de dentro da aldeia, tirou para fora. Olha, tem hora que Jesus ensina-nos lições extraordinárias. O prazer que a gente tem como ser humano, que é um ser criado para viver no coletivo, mas Jesus tem hora que tira a gente para fora, a gente não entende isso, mas ele pega pela mão e arrasta para fora e diz, agora é um particular, meu só e seu, vem para fora, vem aqui, eu quero ter um particular contigo. Lá fora Jesus cuspiu no olho do moço, não vou entrar no mérito, mas cuspiu. Quando cuspiu no olho do moço, você está enxergando? Você estou vendo, já está bom já, ok, está tudo normal. Eu estou vendo os homens, estou vendo árvores que andam, e os homens é como árvores que andam. Não, árvore não anda não, e os homens não se parecem com árvore. Volta aqui, botou o dedo no olho deles, agora está enxergando normalmente. Muita gente enxerga no dia a dia,
ao invés de ver o reino, vê árvores andando, né? E aí ele fica criando dificuldade. Não, eu não vou mais lá por causa do fulano, não vou cantar mais por causa do ciclano, não vou tocar na orquestra mais por causa disso. Ah, não cantaram o hino que eu queria, porque, meu Jesus do céu, se a gente fosse dar ouvido a todas as reclamações que a gente ouve, ou a gente fica louco, ou a gente sai um doutorado nesse assunto, né? Mas o que eu quero dizer aos senhores é no coletivo. No coletivo, e que bom que você está aqui para ouvir. Cuida da sua visão espiritual, cuide dela. Quando Jesus percebeu que podia orientar uma igreja que estava com esse problema, ele disse: eu aconselho que de mim compre colírio e unja os seus olhos. Eu aconselho, Jesus dizendo: eu aconselho que você compre colírio e unja os seus olhos. A última consulta que fiz, o médico olhou, disse: mas eu preciso olhar um pouquinho mais aprofundado. Mas tem algum problema? Não, porque não tem problema, mas eu vou mandar dilatar mais um pouco o seu olho. No meio do dia, disse: meu Senhor da glória, imaginando já em outras ocasiões. E aí dilatou mesmo, é coisa de minuto assim. Meu Senhor, que desespero que dá. Aquilo que você já enxergava e lia, de repente você olha. E é interessante que parece que quando você não consegue enxergar direito, né, você tentando fazer um esforço tão grande para enxergar, né? E que desespero que é não ver o que a gente gostaria de ver. Mas depois o efeito vai passando e você vai sentindo um gozo, né? Que alegria, vai voltando àquela normalidade. Olha, na vida espiritual isso não muda. Se porventura você entrou aqui hoje e o que te leva você a desistir do seu chamado, da sua posição, é porque falaram, fizeram, foram, deixaram de fazer, porque era, deixou de ser, abra os seus olhos espirituais. Paulo disse: eu estou com medo da sua visão ser corrompida, e se ela for corrompida, você vai começar a ver o que não era bom ver. Oh, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Em Números, capítulo número 13, a gente não vai ler porque é longa a história, mas Deus orientou Moisés a mandar os espias visitar a terra que eles iam tomar. 12 homens foram enviados para lá. Esses homens ficaram alguns dias, atravessaram o Jordão e entraram em Canaã e visitaram tudo, fizeram um relatório e voltaram. Aí quando voltaram, eles não combinaram entre si o que ia falar, ou se combinaram, talvez não deu muito certo, porque reuniu um grupo, e ao reunir o grupo prestou o relatório, e foi concordado por todos eles: olha, a terra que passamos a espiar, a terra é muito boa. De fato, nessa terra mana leite e mel. Olha, trouxemos aqui um cachinho de uva, precisou 2 para carregar. Olha o tamanho do cacho de uva que tem lá. A terra é muito boa, só que tem um detalhe: a terra tem gigantes, a terra está cheia de gigantes. E quando a gente olhou para os gigantes, éramos aos nossos próprios olhos. Não sei se você vai achar esse verso aí, o Davi. E também vimos ali gigantes, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Olha, irmão, quando a gente lê isso aqui, dá uns 14 tipos de medo, né? Porque não foi os gigantes. E outra coisa, a terra está cheia de gigantes. Os moradores não estavam cheios, irmão, tinha 3 gigantes. 3 gigantes. A Bíblia chega a dar até o nome deles: Aimã, Cesar e Talmai. Só que quando eles passaram pelos gigantes, aí é palavra deles: também vimos ali gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, mas eles também olhavam para nós e via a gente igual gafanhoto. Muito óbvio. Qual era o tamanho desses gigantes? Provavelmente uns 3 metros de altura os moços tinham. Então, se as pessoas tivessem um tamanho normal de 1,80 m,
Obviamente que eles se sobressaíam, mas também não tinha 10 metros de altura, e eram só 3, claro que também eram, né, tudo era descomunal o tamanho, mas ponhava medo em toda a população. E quando os moços passaram perto, disseram, a gente olhava para eles e achava, nós somos gafanhoto. Eles olhavam para nós e falavam, vocês são gafanhoto mesmo. Ué, imagine, os caras é só 3, vem 12, passa em frente. Nossa, vocês são grandes, nós somos gafanhoto. Os caras cresceram, isso é gafanhoto mesmo. Ô meu irmão, a nossa visão determina o tamanho da nossa vitória. Se a nossa visão for apenas dos 3 gigantes que tem, não tenha dúvida de que é isso que vai nos fazer incapazes de conquistar qualquer vitória. Quando Caleb, 10 homens enxergou isso, mas quando Josué e Caleb resolveram falar, diz a Bíblia que ele fez calar o povo, porque aí houve um murmúrio no meio do povo, houve um tumulto no meio do povo. Aí o Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, tem gigante? Tem, mas quem disse que ia dar terra para nós foi o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Tem gigante? Tem, mas não são todos, são 3. Se nós sair correndo, todo mundo está correndo deles, mas se nós prevalecermos contra o gigante, certamente teremos vitória. A tua visão determina onde você quer chegar. Então, se os teus olhos estiverem com problemas, a sua visão estiver corrompida, ao ponto de você só olhar e ver a ponta do seu pé, é aí que você vai chegar. Por isso que quando Deus foi falar com Moisés, nós estudamos isso longamente há meses atrás, com Abraão, e que ele subiu no monte, e o Ló escolheu as campinas verdes. O Abraão olhou, e tudo que ele olhou era montanha, era pedra, era deserto. Vem o Senhor e disse, levanta a tua cabeça, levanta os teus olhares e contempla. Aonde você contemplar, eu estou dando a sua herança. O que os teus olhos contemplarem, eu estou dando a sua herança. Então olha para frente, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás aqui. Aonde os seus olhos contemplarem, eu estou te dando. Se ele abaixa a cabeça, ia ter só o lugar que pisava os pés. Eu quero acreditar que a fé dele fez ele levantar o pescoço até mais alto que o normal. A tua visão determina onde você quer chegar. A tua visão determina onde você quer chegar. Agora, existe crises, existe dificuldade, ouvimos isso domingo à noite aqui no culto. É tempo de dificuldade, quanto que não teve? Uma maior, outra maior, mas essa nação, a nossa história de vida é uma história de altos e baixos. Essa nação sempre teve dificuldade, não é só a nação, o mundo todo sempre teve dificuldade. Agora, o que determina a diferença é o que a gente enxerga. Agora, se eu entro numa igreja, faço parte de um grupo, e a minha visão é só os indivíduos, eu vou ver problema. Diz o pastor João Maria Hermel, que aonde há um ser humano, há um poço de problema. Todo ser humano é um criador de problema em potencial, e por vezes encontramos alguém que diz, nossa, mas eu me decepcionei com fulano, depois de tantos anos me decepcionei. Demorou para decepcionar, porque é ser humano, chega uma hora, vai ter decepção, mas para de olhar para os homens, olhe para Jesus, que a sua visão seja extraordinariamente curada, uma visão apurada. Disse Paulo, eu me preocupo que quando eu partir, a vossa visão seja corrompida. Ele também falava da audição, que foi um dos problemas que Eva teve. A audição é a capacidade de ouvir os sons, ruídos, barulhos, capta as ondas sonoras e envia para o cérebro. E como é bom a gente ouvir, como é maravilhoso a gente ouvir. Fale com alguém que tem problema de audição, ou converse com ele. Você vai perceber que se ele pudesse escolher, ele escolheria qualquer coisa, não compararia a ouvir. Por que as pessoas têm dificuldade de fala? Por exemplo, um mudo, porque nunca ouviu. Se ele não ouviu, ele não tem condição de falar. Eu estava estudando esse texto,
E me veio na memória um episódio que eu estava presente. Por isso que por vezes a gente fala do que já aconteceu e pede a Deus para nos dar o privilégio de voltar a ver isso. Mas eu tive o privilégio de acompanhar alguns pastores que hoje estão, uma geração que está indo embora. Me refiro ao pastor Gesiel Gomes, por exemplo, na época ainda no auge da sua caminhada, não tinha 40 anos de idade ainda, e ele chegou na cidade que eu morava. Meu Deus, e que trabalho lindo, uma igreja que estava repleta de gente, o povo em pé, e aquele negócio tão extraordinário. De repente ele para no meio da multidão, no meio da mensagem, aliás, ele para de pregar e diz: eu não posso pregar para quem não pode me ouvir, eu só posso falar para quem pode ouvir. Aqui entre nós tem 3 pessoas, diz ele, 3 pessoas surdas, mudas, que não conseguem falar porque nunca ouviu. Eu gostaria que quem trouxe essas pessoas se manifestasse, mostrasse quem é. E eu estava sentado assim do lado, e aí cria uma curiosidade, todo mundo fica olhando. De repente alguém levantou a mão, os 3. Ele pegou 3 pastores no púlpito, inclusive um pastor que dirigia a congregação que eu congregava, pegou mais 2 obreiros e ele, e disse: vá até essas pessoas, no meio da mensagem, vá até elas. Pede para ficar em pé, elas ficaram em pé. Vai lá e coloca os 2 dedos, um em cada ouvido deles. E lá do púlpito, no microfone, ele orou e ordenou. Terminando, disse: fale com elas, veja se elas estão ouvindo. E elas estavam ouvindo. Precisa dizer que não teve mais mensagem, que o culto foi até não sei que horas, porque a glória de Deus tomou conta daquele lugar. Porque na verdade aquelas pessoas não falavam porque não podiam ouvir. E Paulo disse isso: eu estou preocupado, pode que de repente a vossa audição ela seja corrompida, ou você passa a querer ouvir aquilo que não é bom, ou de repente você vai dar ouvido a conselhos que não deveria. Eu vou dizer algo aqui que não está escrito em nenhum lugar, só no livro de São Vicente, capítulo 1, verso 2. Nós temos 2 ouvidos, pode que entre por um e sai por outro. Eu ouço muita coisa, não é só aqui. Nos trabalhos da convenção, não queira saber a quantidade de coisa que eu ouço. Mas eu estabeleci um padrão. Conhece a história dos macaquinhos, 3 macaquinhos? Um com o olho fechado, outro com o ouvido tampado, outro com a boca fechada. Eu estabeleci isso. Tem coisa que eu não gostaria de ver, não gostaria de ouvir e também não falo. Por quê? Porque tem coisa que é bom a gente nem ouvir. Quando Paulo fala de corromper os ouvidos, ele não está falando de ficar só surdo, como eu citei há pouco, que é uma referência. Ele está falando de dar ouvido. Aí vem Jesus na sua palavra e ensina: onde houver 2 ou 3 reunido no meu nome, eu estou no meio. É porque Jesus sabia que o problema não é um sozinho. Hoje é um problema, um sozinho com o celular na mão, Mas também não está mandando mensagem para ele mesmo, está mandando para alguém, acaba sendo mais do que um. Mas ele disse: se tiver 2 ou 3, se o assunto for o meu nome, aí eu estou no meio. Ele não disse: aonde tiver 2 ou 3 santos, onde tiver 2 ou 3 ímpios. É bom a gente lembrar que a Bíblia não foi escrita para ímpio. A Bíblia foi escrita para santos, para salvos. É orientação para nós. Então esta palavra de Jesus é para nós. Qual que é o grande problema? 2 ou 3. Então tem hora que a gente ouve coisas que não gostaria de ouvir. E o que é pior, dizia o meu velho pastor, o pastor Ivo, que quem conta um conto, aumenta 1 ponto. Lembra daquela historiazinha da escola? Não sei se hoje ainda existe, do telefone sem fio. Bota o pessoal numa fila e fala uma frase. E veja o que sai na última frase lá para você ver. Não tem, negócio desconexo, totalmente fora do que começou. Por quê? Porque nem sempre é o que a gente fala, é o que as pessoas ouvem. Eu não citei há pouco que me fizeram uma pergunta, eu respondi a pergunta: o senhor abençoaria um casamento? Não, eu não abençoo. Foi isso que eu disse, está gravado. Foi isso que eu disse, pronto. É só olhar os comentários.
Então o senhor deveria, já que o senhor não abençoa, o senhor deveria abrir mão do seu salário. O senhor deveria ver os roubos dentro da igreja, os pastores pedófilos, e aí vai. O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque não é o que você fala, é o que as pessoas ouvem. E tem hora que é o que a gente ouve. Se a gente tivesse o ouvido apurado, não é para ouvir um sussurro, mas um ouvido apurado, com discernimento, para ouvir e mandar embora para o outro, e só descer para o coração que é coisa boa, talvez a gente sofreria menos. Quando Paulo disse, pode que a audição esteja corrompida, ele estava dizendo, se vocês derem ouvido a Satanás, ao mundo, ao pecado, vocês vão deixar descer no coração aquilo que não era bom descer. Que Deus unja os seus ouvidos espirituais. Aleluia. Que você abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Pastor, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Por que nunca ouviu? Se Deus é o teu Deus, de repente Ele já falou, mas o ouvido não estava pronto para ouvir. E Ele fala. Nesta madrugada, Deus vai te despertar para orar. Escreve o que eu estou falando para você. Voz profética de Deus. Então, quando você acordar na madrugada, não vá pensar que foi o remédio que não tomou, que não fez efeito, ou foi o gato que miou na casa do vizinho, né? Um barulho, não. É Deus te dando a oportunidade de levantar, dobrar os seus joelhos e ouvi-lo. Uma coisa que eu aprendi é que Deus não nos desperta na madrugada para pedir. Ele nos desperta na madrugada para a gente ouvi-lo. É que por muitas vezes o único horário que Ele tem para falar com a gente é aquele horário. Uma vida agitada que eu não sei como é que a gente aguenta. Aí chega naquele horário, a gente acha, eu deveria dormir 10 horas sem acordar para conseguir descansar. Deus diz, mas eu preciso falar. Abra os seus ouvidos. Ouça os conselhos de Deus. Ouça a voz de Deus. Uma das coisas que eu observo nesses últimos dias é que Deus está ainda falando com a igreja. Deus ainda está falando com a gente. Aleluia. Nós ouvimos um testemunho hoje extraordinário. Um moço testemunhando disse, olha pastor, faz 5 anos que eu estou convidando uma pessoa para ir num culto. 5 anos, né? 5 anos. É uma pessoa assim, deu a característica da pessoa. E disse, ela nunca foi, domingo ela foi no culto. E exatamente a área que ela domina é a área que ela pôde ouvir. E ela saiu de lá impactada com o que ela ouviu. Aí eu fico pensando, oh, meu Deus, se dependesse de nós, como é que seriam as coisas, qual a capacidade, a sabedoria que temos? Eu venho esta noite como um profeta dizer, Deus está querendo falar. Deus está querendo falar. Pastor, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso de uma resposta. Qual é a resposta? Quer que levanta um profeta no meio da igreja, vai lá e diga, eu já te falei, faz assim, assim, assim. Pode acontecer. Ou você quer que alguém pegue o telefone, te ligue e diz, ó, eu sou Deus, viu? Eu estou te ligando. Olha, Deus está querendo falar, não deixa corromper os seus ouvidos. Quando ouvirdes a voz dele, não endureçais o vosso coração. É a orientação da Bíblia. Volto a dizer, como um profeta de Deus, nesta madrugada Deus vai te despertar para ouvir a voz dele. Se você busca uma resposta de Deus, a resposta vai chegar. E pode não ser uma mensagem pregada, pode não ser um hino cantado, pode não ser uma mensagem escrita. É a própria voz de Deus falando aos seus ouvidos. Não deixe corromper a sua audição. E eu encerro, porque o Apocalipse capítulo de número 2, verso de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Salmo 40, verso de número 1. Esperei com paciência no Senhor,
E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se é um Deus que ouve, é um Deus que fala, é um Deus que interage. Oh, aleluia, aleluia. Sinto Deus esta noite aqui dentro desta casa. Aleluia, sinto Deus aqui dentro desta casa. E se você veio em busca de uma resposta de Deus, a resposta de Deus é essa para a sua vida. Deus vai te visitar e vai falar aos seus ouvidos. Esteja em pé, por gentileza. Ontem eu estava voltando de uma reunião que participamos já muito tarde, muito cansado. E voltando, passei por um lugar que me deu assim um arrepio muito forte, porque foi em cima de um viaduto, que alguns anos atrás eu estava passando e seguindo o meu caminho, para ir para a cidade onde eu morava, e o Espírito Santo dentro do carro desceu e disse: não siga, entre por esse caminho. E eu me lembro que eu diminuí a velocidade e disse: eu não posso fazer isso. Esse pedaço esse trecho aqui é um trecho deserto. Caminhões de cana se movimentam de noite, aqueles caminhões gigantescos. Não pega sinal de celular, eu não posso, uma hora dessa, já tão tarde da noite. Ele mais uma vez disse: entre por esse caminho. E o final da história, ele queria encontrar alguém que durante o dia, na hora do almoço, fez uma oração, ao empurrar o prato e debruçar-se sobre a mesa, disse: Deus, depois de estar 8 anos desviado, ele empurrou o prato, colocou a testa na mesa, ele contou e disse: eu fiz uma oração e disse: Deus, se o Senhor existe e me ama, ainda hoje o Senhor vai falar comigo. Usa alguém que não me conhece, ainda hoje fala comigo. Deus estava me fazendo mudar o trajeto da minha viagem numa noite tão gelada, tão fria, e eu com fome, cansado. Deus fez mudar o rumo, passar por aquele viaduto, enfrentar essa estrada deserta. O carro que eu estava acabou tendo problemas com os pneus. 2 pneus ao mesmo tempo furaram para que eu fosse socorrido, e quem veio me socorrer era exatamente alguém que tinha feito a oração. E eu parece que vejo a cena, ele olhando no seu relógio, dizendo assim: ainda falta 5 para meia-noite, não virou o dia ainda. Se ajoelhou no chão daquele local e disse: então o Senhor diga para mim tudo o que Deus quer que fala para mim, porque foi Deus que fez isto. Eu sinto que Deus esta noite desce nessa casa para falar aos seus ouvidos. As respostas da sua petição, as respostas do seu questionamento não estão na boca de um profeta que vai bater na porta da tua casa, ou que vai cruzar o seu caminho, ou uma ligação que você vai receber. É o próprio Deus que vai descer para falar aos seus ouvidos e lhe orientar. Se você crê, levante a mão bem alta e diga: glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu sinto a graça de Deus esta noite aqui. Feche os seus olhos. Eu sinto a graça de Deus esta noite aqui. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, que sabe as palavras Paulo escreveu, e que cuidado ele teve com a igreja que ele havia fundado, criado, cuidado, zelado, montado. Ele agora precisava se apartar dela, e que preocupação ele teve que os sentidos daqueles crentes pudessem ser corrompidos, tal qual aconteceu no jardim com Eva. Ah, Senhor, esta noite Tu nos traz isto à memória, para a gente ter de Ti o discernimento, que a Tua graça venha sobre nós, e este corpo que serve para funcionar e fazer com que o nosso espírito e a nossa alma Te adora. Pai, nos dê uma visão sadia, nos dê uma visão curada, uma visão perfeita, para que a gente não veja os homens e suas falhas, mas para que a gente veja a Tua glória. Quando contemplarmos a Tua glória, a nossa visão muda, o nosso pensamento muda, a nossa estrutura muda. Ah, querido Deus,
Urabacai te quemanturabacama sericanturabagai. Querido Senhor, se necessário, Pai, a tua glória que está presente aqui, efetua curas. Seja o Senhor o colírio que a gente precisa. Seja o Senhor o colírio que a gente precisa. Que as lágrimas quentes se tornem um remédio que cura, que abra nossa visão e a gente contempla a tua glória. De igual forma, nossa audição. Senhor, não nos deixe escravo de homens para ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas nos dê o privilégio de ouvir a tua voz, que muitas vezes vai vir nos confrontar, vai vir nos contradizer, mas a tua voz ainda é perfeita, a tua voz ainda é que nos orienta, a tua voz ainda é que vai nos dar o direcionamento correto, a direção correta. Senhor, nos dê o privilégio de ouvir a tua voz, sara os nossos ouvidos. Urabacai teremanturabachai. Querido Senhor, eu profetizei aqui esta noite o que eu ouvi do Senhor, eu verbalizei, que ainda na madrugada de hoje, muitos desses crentes vão acordar, ser despertado, não é para pedir, mas para ouvir, e dentro daquela casa, ao lado daquela cama, à beira de um sofá, com a boca no pó, esse crente vai ser visitado pelo Senhor, vai ouvir a tua voz, as respostas virão. Eu sinto graça aqui, Pai. Eu sinto graça aqui, Senhor. Eu sinto graça. Senhor, este povo vai ouvir a tua voz. Quem vai nos direcionar é o Senhor. Quem vai nos orientar é o Senhor. Sara os nossos ouvidos, para a gente não ficar olhando os defeitos humanos e nem ficar ouvindo os que querem nos distorcer. Nós queremos é ver a tua glória e ouvir a tua voz. Nós queremos é ver a tua glória e ouvir a tua voz. Nós queremos é ver a tua glória e ouvir a tua voz. Então nos dê este privilégio, Pai. Oh, querido Senhor, oh, querido Deus, eu sinto graça aqui, Pai. Eu sinto graça aqui, Senhor. Eu sinto graça aqui, Senhor. Eu sinto graça, Pai. Senhor, eu sei que muitas coisas mudarão a partir de hoje, porque este casal vai ter uma visão mais apurada do teu reino, e as orientações que virão vai orientar esta família, vai orientar esse empresário, vai orientar esse negócio, vai orientar esse ministério. Senhor, a gente vai ver o que nunca viu. Nós vamos ver o que nunca viu e sentir o que nunca sentimos, porque ouvir a tua voz é o que a gente mais precisa. Urabacai te queremaharabagai. Senhor, aleluia, aleluia. Se nós não te ouvirmos, vamos morrer. Mas se a gente te ouvir, a gente vai prosperar. A tua voz, Senhor, a tua voz, a tua voz. Urabacanturabachandarabagai. Urabacanturimicantarabagagai. Senhor, nós precisamos aprender a tua voz. É ela que vai fazer a gente prosperar. Oh Deus, aleluia. Eu sinto graça esta noite aqui, Senhor. Riminagabachai, Urabacantiri, Micantura, Mandarabaharabagai. Pai, Riminagabachandarabagai. A tua voz, Senhor, a tua voz. 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 A gente precisa, Senhor, deixar de ouvir tantas vozes. É só a tua, Pai, é só a tua.
tua voz no meio do tormento, tua voz é Nós vamos fazer uma oração nesse instante. Aleluia. Eu reconheço, e a gente se preocupa tanto com o horário de culto, mas eu sinto graça de Deus aqui esta noite. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor. Queridos irmãos, essa semana Deus nos deu uma orientação. Ouvimos a voz de Deus, conversei com o pastor Alceu, depois com alguns irmãos. E eu gostaria de, nessa oração, orar por esse povo. Eu quero convidar aqui à frente a irmã Cláudia e o irmão Misael. Eu os convidei para eles assumirem o nosso setor 1 e fazer um trabalho com o Ministério Infantil. Eu disse a eles, eu ouvi a voz de Deus. Comecei a me preocupar com as nossas crianças. E é um trabalho tão lindo, tão grande. E eu entendi que isso poderia esparramar por todo esse setor. Filadélfia, Bressan, Paulista, Sede. Nós temos esse centro da cidade inteiro. Esses bairros aqui próximos todos. E eles aceitaram o desafio. Ainda hoje, mais uma vez, conversamos e a palavra foi essa. Conta com a gente, pastor. E eu gosto de gente disposto. Pessoas dispostas. O Ministério Infantil do Templo Sede, durante toda a semana estivemos orando, pedindo a Deus uma orientação. Domingo os irmãos viram quantas crianças tinha aqui também. Nós convidamos a irmã Franciele, se ela está presente. Isso, chama ela lá, por favor, lá. E a irmã Cláudia Leite. Elas vão avançar com o trabalho do Ministério Infantil aqui no Templo Sede. E a irmã Cláudia e o irmão Misael, com a sua equipe, vai nos socorrer aqui na nossa região, nosso setor. Mostrei para eles mais ou menos o que eu tenho em mente. Disse, isso aqui é o que eu penso. Mas eu sei que Deus vai dar muitas visões, muita orientação. A obra é de Deus, o reino é dele. Bendito é o Senhor. Aleluia, é tão bom quando a gente pode ouvir a voz de Deus ainda. É tão bom. Nós vamos orar por esse povo, irmão. O Ministério Infantil é um projeto missionário da nossa igreja. E essas crianças a gente tem uma responsabilidade com essas crianças. O coração das crianças é de quem chegar primeiro. Se a igreja chegar primeiro, conquistou. Se o diabo chegar primeiro, é o diabo que conquista. A gente não pode deixar, porque daqui a pouco são adolescentes, jovens e adultos. Hoje eu estou ocupando um lugar que não era meu. Aqui já passou alguns pastores na minha frente, e amanhã vai ter outro no meu lugar. Que geração estamos preparando? Vocês concordam comigo? Digam amém. Deus vai fazê-los ouvir a voz dele. E quando ouvirdes a voz dele, ele vai dar os projetos, as orientações. Entenda que é Deus que está fazendo isso.
Ninguém é dono de departamento nenhum, nem eu sou dono da igreja. A gente ouve a voz dele e faz. Bendito é o Senhor. Vamos orar. Querido Deus e poderoso Pai que estás nos céus, eu preciso ser grata ao Senhor pelo que aconteceu aqui esta noite. Meu Deus, Pai, eu não tenho mais idade para isso, Senhor. Mas a vontade que tenho, Senhor, é de sair correndo por esses corredores. Tamanha glória que sinto sobre esta casa esta noite. A tua voz ecoa dentro desse ambiente, a tua voz faz a gente viver. Eu quero lhe agradecer por tudo isso e agora quero orar pela vida da irmã Cláudia, do irmão Misael. Eles fazem parte de uma visão que o Senhor deu, eles fazem parte de um projeto do Senhor. Eles fazem parte de um projeto seu, não é minha visão. Senhor, bem como a irmã Franciele, a irmã Cláudia, elas fazem parte, Senhor, de um projeto seu. Essas crianças pertencem ao Senhor, bem como esta igreja é tua. Eu só quero que o Senhor nos oriente e queremos ouvir a tua voz. Nós os abençoamos para que façam um grande trabalho em nome de Jesus e para a glória do Pai. Amém. Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo esteja com todo o povo hoje e sempre. Não saia ainda, permaneça, porque nós temos algo muito importante para dizer aos senhores agora. Permaneça aqui, é muito sério. Trata-se de uma preciosa alma para Jesus. Aleluia. Há um moço que quer entregar a sua vida para Jesus esta noite. E antes que a gente diga amém, a gente vai orar. Aleluia, eu tenho dito aos irmãos quando eu posso: se a igreja não fizer, os peixes vão pular para dentro do barco, irmão. Oh, aleluia, eu tenho profetizado que vem dias de avivamento para Toledo. A gente vai ver o que nunca viu, vai sentir o que nunca sentiu. Oh, aleluia. Querido Deus e maravilhoso Pai, a gente interrompe tudo isso para te dar glórias pelo privilégio que temos de orar por alguém que entrega a vida a ti. É a tua voz que ecoa aos ouvidos e convence. Urabacai, teremarabagai. Escreva o nome no livro da vida, perdoa os pecados, encha do teu espírito, coloque alguém ao lado deles, para que possa orientar, ajudar e nunca mais desistir da decisão que tomou, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém. Receba o carinhoso abraço de quem veio orar com vocês. Dá para levantar a mão bem alto e dar glória a Deus. Se Deus é por nós, ninguém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos em paz.